Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abel Ferreira foi cirúrgico, Libertadores é diferente de tudo. Como o treinador se garantiu em mais uma final da competição? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O futebol é maravilhoso por isso, né? Muitos estão dizendo, poxa, agora que classificou é gênio, então quer dizer que ele não prestava antes. É claro que o resultado, ele define as coisas. Ainda o resultado é mais importante. Você vencer, você classificar, você marcar gols é mais importante do que se você não fizer isso. Porque infelizmente, eu digo infelizmente, porque muitos trabalhos são jogados no lixo quando a bola bate numa trave ou as coisas não acontecem da forma que o torcedor gostaria. E aí a gente sabe que o título, a vitória, o sucesso, tudo isso chancela o trabalho desenvolvido. O Abel Ferreira realmente estava enfrentando problemas nesse time do Palmeiras, em termos de desempenho. No Campeonato Brasileiro, a gente está vendo, apesar, né, de ser o vice-líder, de estar só atrás do Atlético Mineiro, já está com uma distância significativa, que pode buscar, tudo mais. Mas o desempenho, mesmo nas vitórias, não tem sido aquele satisfatório, né, por tudo que o elenco pode entregar. Agora, na Libertadores, gente, em competições de mata-mata, embora a eliminação, né, até surpreendente para o CRB nos pênaltis, a Libertadores é diferente. E aí como eu vou ir contra os números? O Abel Ferreira, em 19 jogos, comandando o Palmeiras na Libertadores, ele tem 2 derrotas. Uma para o River Plate, que ele acabou se classificando por conta da vitória por 3-0, uma das maiores da história do clube, aquele 3-0 fantástico em Avejaneda, e depois um 2-0 no sufoco e tudo mais. Libertadores é isso, não importa. Quem chegou na final foi o Palmeiras. A outra derrota, um 4-3 para o Defensa e Justiça numa fase de grupos. Ou seja, em eliminatórios, confrontos, no mata-mata, ele só perdeu essa para o River, sendo que pelo saldo, né, fez 3-0 na ida, acabou chegando na decisão. 2 derrotas que não fizeram cócegas na campanha do Abel Ferreira. 19 jogos, 2 derrotas. É um aproveitamento de 75%. E nos mata-matas, ele passou em todos. Mesmo que ele seja, não eliminado, né? Mesmo que ele perca o título na final da Libertadores, ele terá conseguido passar de fase em todos os confrontos eliminatórios, em todas as fases mata-mata, desde que assumiu o time na Libertadores. Como é que eu vou contra isso? E mesmo que eu dissesse, e disse, e reconheço, e está tudo certo, que o Atlético era o favorito no confronto. Por quê? Porque o Atlético estava jogando mais bola. O Atlético estava há 14 jogos marcando gols em todos os adversários. Não marcou contra o Palmeiras. Ali, o Palmeiras segurou o Atlético. O Atlético, até chegar no confronto do Allianz Parque, era o favorito, e favorito não significa que ele vá vencer, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, porque favoritismo é qual time está melhor no momento. E o momento do Galo era melhor. Um líder do brasileiro de forma avassaladora, né, uma distância em relação aos outros colocados, inclusive, bem em todas as competições, com um ataque poderoso, com uma defesa impecável. Estava 8 jogos sem sofrer gols, por exemplo, no Mineirão, até ontem. Vejam só, invicto também, e segue invicto, né? Inclusive caiu invicto. Mas o Abel Ferreira sabia que ele nem precisava ganhar do Atlético para chegar na final. Ah, mas isso é pensar pequeno, isso é jogar com o regulamento embaixo do braço. Quem está na final? Quem está na final? Então assim, gente, uma coisa é a gente fazer uma análise sobre o desempenho do time do brasileiro, que tem problemas, as trocas do Abel não são as melhores, mesmo quando ele tem a semana para treinar, às vezes o torcedor do Palmeiras vai esperar uma atuação convincente contra o Atlético Paranaense, que ela não vem, apesar da vitória. Depois tem tropeços para Fortaleza, para Cuiabá, dentro de casa, que o torcedor já torce o nariz e tudo mais. Poxa vida, podia estar disputando o título e tal. Ok, é do jogo, criticar o Abel é do jogo. Embora ele não goste muito, mas faz parte. E criticar o Abel não significa que ele seja um bosta, que ele não preste. Porque as pessoas têm essa mania, né? De que se você critica determinados comportamentos ou o treinador pelas suas atuações em alguns jogos e tudo mais, parece que o cara não serve mais e tem que ser mandado embora. Não é isso que deveria ser regra. A gente está falando de um técnico que tem que ter sequência, que tem que ter um planejamento de um trabalho e que em alguns momentos vai oscilar. Ou vocês acham que o Jürgen Klopp, depois de 5 anos no Liverpool, nunca errou numa escalação?
Só que ele foi mantido lá 4 temporadas até ganhar o primeiro título. Mas essa cultura acho que nunca vai chegar no Brasil, né? E o Abel Ferreira bateu muito nessa tecla na entrevista coletiva pós-jogo, que é uma pérola, né? Como sempre é. Ele usa analogias, ele xinga o vizinho corneteiro, ele fala que recusou 3 propostas e que prometeu aos jogadores que iria pelo menos até o fim da temporada com eles. E eu imagino que a distância da família seja algo que prejudique o Abel Ferreira nesse aspecto, mas eu vi informações aí de que a família dele, nessa flexibilizada aí, conseguiu dar uma passeada no Brasil nos últimos tempos aí, pelo menos para dar uma acalmada nele, porque realmente deve ser muito difícil você ficar tanto tempo assim longe da família. Mas eu ainda entendo que apesar disso, né, apesar da família ter vindo um pouquinho que seja, você renuncia a muita coisa, como ele mesmo disse. Então, ao mesmo tempo em que a gente critica o Abel, a gente que eu digo imprensa, e eu fui um deles, jamais disse que ele tinha que ser mandado embora, mas fiz minhas críticas pontuais a ele, e acho que alguns pediram a cabeça dele, e até torcedores do Palmeiras, alguns queriam que ele já tivesse ido embora e tudo mais, alguns, né? Acho que não a maioria, acho que a maioria reconhece o que o Abel fez pelo clube nos últimos tempos, embora a fase não estava boa em termos de desempenho, só que aí vem a Libertadores. E na Libertadores, antes do confronto contra o Galo, embora eu dissesse que o Galo era o favorito no confronto pela bola que vinha jogando, eu sempre coloquei uma vírgula, sempre coloquei uma ressalva. Mas o Palmeiras na Libertadores ele é diferente do time do brasileiro. Por quê? Porque o São Paulo do Hernan Crespo, por exemplo, que tinha vencido o Paulista sobre o Abel, que estava nos confrontos contra o Abel levando vantagem e que vivia um momento melhor do que está vivendo hoje, inclusive o São Paulo, que hoje está num declínio aí técnico, mas que naquele momento estava melhor, o Palmeiras atropelou o São Paulo, passou por cima, porque Libertadores é diferente. E para quem sabe jogar Libertadores, a gente precisa entender esse elenco do Palmeiras. Ele foi criando uma casca nos últimos tempos. E isso pode fazer a diferença no confronto contra o Galo, por exemplo. Que é um time montado nas últimas, da temporada passada para cá, né, com algumas peças que estavam há mais tempo. Mas o Cuca é experiente, o Hever e tal, jogadores que, o Hulk, o Diego Costa, os caras que estão acostumados. Mas o elenco do Galo, ele foi formado recentemente. E esse elenco do Palmeiras, ele já está há mais tempo, né? Aquele jogo de volta contra o River, eu acho que foi uma casca muito forte que esse elenco criou. E aí você ter jogadores como o Felipe Melo, por exemplo, que não treme em decisão, que entrou na mente do Hulk, que não deixou o Hulk jogar, aí você vê a diferença. Você vê a diferença de um Dudu, por exemplo, que não sente esse tipo de jogo, de um Gustavo Gomes, que não sente também, o Marcos Rocha. Eu vi muita gente criticando o Marcos Rocha, porque ele não pulou no gol do Vargas, porque no segundo tempo, não sei o quê. No primeiro tempo não passou nada pelo Marcos Rocha. O Marcos Rocha em Libertadores é um fenômeno. E o Gabriel Menino, que é promissor e tudo mais, no derby não foi bem. Como muitos não foram, o Renan também não foi bem no derby. Jogou muito contra o Atlético Mineiro, porque Libertadores é diferente. Então você entender isso é o primeiro passo. E entender que você tem um regulamento e que você tem um confronto de 2 jogos em que você começa a ganhar no primeiro é o primeiro passo. E foi isso que o Abel Ferreira fez. O Abel segurou o Atlético no primeiro jogo, falei isso aqui para vocês, e aí muitos comentários que eu li foi o seguinte: mas que estratégia estúpida essa, né? De você segurar, se defender no primeiro jogo para decidir em casa, para tomar uma sacola fora de casa. Mesmo que isso tivesse acontecido, tá? Porque aí parece oportunismo meu. Mesmo que isso tivesse acontecido. Eu já tinha dito para vocês que a estratégia já tinha dado certo. Porque a estratégia do Abel era chegar vivo no Mineirão. E ele conseguiu. Só que ele conseguiu mais do que isso. Ele conseguiu passar pelo Atlético. Porque ele tinha algo a seu favor, que era o empate com gols. E ele sabia disso. Tanto que quando o Vargas faz o gol no começo do segundo tempo, a câmera de TV flagra ele fazendo um sinal de calma para os seus jogadores. Porque ele sabia que o Palmeiras estava vivo ali, até o final do jogo. A menos que o Atlético fizesse mais um, aí complicaria. Mas com 1-0, o Palmeiras estava vivo. Era um golzinho que acabava o jogo. O gol até saiu mais cedo do que ele imaginava, com 22 minutos, 15 depois do gol do Vargas, numa troca que ele faz que ninguém entende. A exemplo de Breno Lopes contra o Santos, que ninguém entendeu, e o cara faz o gol do título, ele simplesmente saca o Rony, depois de ter perdido um gol inacreditável, né? Na frente do Everson, após um lançamento do Everton,
e não coloca o Wesley, por exemplo, que vinha sendo o principal substituto, né? O 12º jogador. Poderia até ter começado como titular ontem. Não tira um dos zagueiros, já que ele começou com 3, nem um cara do meio. Não, ele tira um atacante e põe outro. E aí muita gente, meu Deus do céu, Gabriel Veron, 1 minuto em campo, saiu o gol do Palmeiras. Porque o Rony estava lá pelo lado direito. O Nathan Silva, que estava completamente perdido no jogo, já tinha feito algumas bobagens, tá pelo lado direito defensivo. E ali entra o Veron. E o Veron desmancha o Nathan para tocar para o Dudu fazer o gol. Claro que isso poderia não ter acontecido, mas essa é a beleza do futebol, gente. A gente vai ficar comentando o que poderia ter acontecido. A gente faz a nossa projeção antes da bola rolar e nem sempre ela se confirma na prática. E esse é o gostoso. E a gente tem que entender por que isso aconteceu. Por que o Galo não fez valer o seu favoritismo? Porque do outro lado tinha um Palmeiras. Tinha um treinador que conhece a competição, é o atual campeão, Pombas. Como é que o cara não conhece a competição? Ah, mas o Cuca também é campeão. É, mas o Cuca não soube ler o que o Abel estava fazendo. Não conseguiu impor o mesmo ímpeto aos seus jogadores. O mesmo apetite que o Galo teve nos últimos jogos, não conseguiu ter contra o Palmeiras. Também por conta da marcação alviverde. E o Cuca não soube sair dessa armadilha no primeiro e no segundo jogo. O Palmeiras, apesar dos 3 zagueiros, atacou mais do que eu imaginava. Atacou mais do que no jogo de ida. Conseguiu ter mais a bola e criou algumas chances. O Piquerez jogou demais. Por quê? Porque ele tinha a cobertura do Renan. Então ele subia quase que como um ponta e chegou a criar uma grande chance de perigo. O Rafael Veiga, que embora prenda muito a bola muitas vezes, mas é o cara que carrega o time e o Palmeiras teve a bola em vários momentos do jogo, que também teve dificultada, né, por conta da marcação do Atlético, mas o Palmeiras estava esboçando uma criação ofensiva, estava esboçando ficar no campo de ataque. E o primeiro tempo foi equilibrado, porque teve essa chance do Piquerez e teve aquela chance em que o Nacho acabou chutando, e depende do Vargas, que desperdiçou, né? Deu um passe curto para o Hulk, que o Everton saiu para fazer a defesa. Mas foi só, gente. Foi só. Aí no segundo tempo começou o Galo, né? A pressão. Faz o primeiro gol. Daqui a pouco o Palmeiras começa a voltar para o jogo, começa a fazer a leitura correta, aí veio um gol e depois vieram outros gols perdidos, né? Antes ainda pelo Rony, depois pelo Wesley, já no finalzinho do jogo, porque o Galo sentiu. E aí tem o lance da torcida, né? A torcida que estava apoiando, no momento em que toma um gol, não que isso vira contra, mas a pressão fica maior. Você está jogando para o torcedor, né? Depois de 2 anos praticamente, você está jogando para o seu torcedor. E aí os jogadores sentiram a necessidade de fazer um gol, e aí vira desespero, a ponto do Cuca colocar o Hever como centroavante nos minutos finais. E aí toma muita corneta, né? Porque um elenco que gasta o que gastou, com tantas opções no banco, ele usar de um recurso que é válido, é legítimo, mas fica ruim, né? Para tanta qualidade que tem o elenco do Galo, você ter como recurso um zagueiro como centroavante para fazer chuveirinho, como se não tivesse outra alternativa. Enfim, o fato é que o Abel Ferreira, sim, eu não gosto dessa expressão porque ela menospreza o outro lado, e eu acho que o Cuca é um grande treinador, mas ele deu um nó tático, sim, no seu rival, mais uma vez, depois de ter vencido com o Cuca no Santos, agora venceu com o Cuca no Atlético, com um time muito superior ao do Santos, né? E o Palmeiras fez valer da sua experiência, da sua bagagem e das estratégias do seu treinador. Temos que valorizar Abel Ferreira. Ele é mala, muitas vezes, ele por vezes comete equívocos, mas o que ele está fazendo é uma história muito bonita, e a gente precisa reconhecer. Beleza? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!